nós desejamos tão somente, neste momento, ouvir tua voz. Nada é sobre nós, tudo é sobre Jesus. E como servos e servas do Senhor Jesus, nós desejamos ser ensinados por Ti, por meio da Tua palavra nesta noite. Assim sendo, meu Deus, que Tu venhas usar-me, com a finalidade de fazer com que cada irmão, com que cada irmã que aqui está, seja edificado por meio da Tua palavra. Que assim seja, meu Deus, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. A graça liberta da desgraça. Alguém já disse acerca da graça e da desgraça, que a desgraça é um mar revolto. A graça é um porto mais que seguro. A desgraça é uma nuvem negra. A graça é a luz bendita de um farol. A desgraça adoece o corpo e desanima a alma. A graça cura o corpo e restaura a alma. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem, é a graça de Deus materializada, fisicalizada, no contexto histórico do Novo Testamento. E Marcos, com muita precisão, aqui no seu Evangelho, no capítulo 5, precisamente no verso 19, ratifica isto. Quando diz que Jesus, parte final do verso 19, teve compaixão desse homem endemoniado. Jesus, volto a ressaltar, é a graça de Deus materializada, fisicalizada, no contexto histórico do Novo Testamento. Esse homem, apresentado por mim, apresentado por Marcos, a mim e a você, podemos dizer, no que diz respeito à sua existencialidade, na existência, é o reflexo da desgraça. Enquanto Jesus é a graça de Deus fisicalizada, é a graça de Deus materializada, esse homem é o reflexo, no que diz respeito à sua existência, da desgraça, da miséria. Porque dizem os versos 3, 5, 8 e 9 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, que esse homem vivia uma vida desgraçada, miserável. Miserável. Jesus é a graça. Esse homem, pensando em sua vida, é o reflexo da desgraça. Surge aqui uma pergunta, que é a seguinte: mas qual é a razão ou a causa desta desgraça existencial que envolvia esse homem? A resposta é a desgraça espiritual. Os versos 9, 8 e 9 ressaltam isto. Notem que os versos 8 e 9 ressaltam que este homem vivia sendo maestrado por demônios. Demônios conduziam, maestravam a vida desse homem. Esse homem vivia debaixo do tacão desgraçado de Satanás. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que a desgraça espiritual na vida de todos os homens tem a ver com a queda de Adão. Tem a ver com a desobediência de Adão ao mandato espiritual, ou seja, a palavra de Deus. Em Gênesis, Adão cai, Adão desobedece a Deus. Por conseguinte, a desgraça espiritual passa a envolver a todos os descendentes de Adão. Esse homem aqui
está sendo maestrado, está sendo governado, está sendo controlado por Satanás. É óbvio que o caso aqui é um caso de possessão. E uma pessoa só pode ser possessa por Satanás, só pode ser maestrada por Satanás ou por demônios, quando esta não tem a graça especial de Deus em sua vida, isto é, Jesus. O grande reformador do século XVI, Martinho Lutero, dizia: ou o homem é montado por Deus ou por Satanás. Com isto, Martinho Lutero estava tentando dizer a mim e a você o seguinte: o homem sem Deus é governado, é controlado, é manipulado, é maestrado por Satanás. É instrumento do diabo, porque este encontra-se espiritualmente morto, desgraçadamente. Meus irmãos e minhas irmãs, a maior desgraça que uma pessoa pode viver é a desgraça espiritual. Porque a desgraça espiritual provoca consequências terríveis na vida de alguém. A primeira consequência, pensando nesse homem, do capítulo 5 de Marcos, dos versos de 1 a 20, é a possessão espiritual. É a possibilidade de ser governado por espíritos malignos. Quantas pessoas que são possuídas por demônios? Eu e você, nós conhecemos inúmeros casos de pessoas possuídas por demônios, que ao encontrarem-se com Jesus, libertadas são. Me vem à mente um fato que marcou a história do grande avivalista Erlon Sting. Vocês sabem que Erlon Sting foi o homem que Deus usou para começar o avivamento em 1966, na África. E o avivamento começa a partir de um fato. Certo dia, a mãe de uma moça chega até a casa do pastor Erlon, desesperada, pedindo que fosse até a sua casa, porque a sua filha precisava ouvir algumas palavras de um homem de Deus. Prontamente, o pastor Erlon a segue até a sua casa. Quando mesmo chega à casa desta mãe, a mãe o conduz até um quarto, onde a sua filha estava. Quando o pastor Erlon chega no quarto e vê a moça, o pastor Erlon se choca, porque a moça estava acorrentada, amarrada. E o pastor de imediato indaga a mãe: por que a sua filha tão jovem está presa nesse quarto, amarrada, presa? E a mãe diz: é porque ela não pode viver solta. Todas as vezes que a mesma sai de casa, quando saía de casa, quando se encontrava solta, ela invadia as plantações dos vizinhos, destruía-as, causando uma efervescência, uma agitação, correndo risco de vida. Ela vive nesta condição há anos. O espírito maligno a dominava, a possuía. O pastor Erlon de imediato começa a interceder, começa a buscar Deus, começa a orar, começa a pedir a Deus para libertar a moça e nada acontece. Envergonhado, volta para sua casa. Chegando na sua casa, ele se ajoelha diante de Deus e diz: Deus, eu não vim para a África para ser envergonhado. Eu sou um homem, servo do Senhor, temente ao Senhor. Eu desejo que o Senhor me use com poder, com autoridade nesse lugar. Eu preciso retornar àquela casa e ver o Senhor agindo de maneira extraordinária. E se nada acontecer, eu vou arrumar minhas coisas e voltar para o meu país.
Dias depois, o pastor Erlon retorna a casa, vai até o quarto da moça, se curva diante de Deus, busca a Deus, e Deus, de maneira extraordinária, liberta aquela moça. E a partir da libertação dessa moça, o avivamento começa. Mais de 1.000, 2.000 pessoas são convertidas. Há casos e mais casos semelhantes a esse. Nós temos aqui uma cena que me parece mais de um filme de terror apresentada a mim e a você pelo evangelista Marcos. Um homem que está vivendo sob o domínio, o controle do diabo. E esse domínio de Satanás trouxe algumas consequências para a vida desse homem que eu passo a apresentar a vocês. Primeira consequência foi a separação da família. Os versos 13 e 19 destacam isto. O verso 3 diz que esse homem vivia em sepulcros, vivia nos cemitérios, de tumba a tumba, de sepulcro a sepulcro. O verso 19 diz que Jesus, depois de ter libertado-o, manda que este volte até os seus, que este volte para a sua casa. A primeira coisa que o diabo faz na vida de uma pessoa é separar este ou esta pessoa da sua família. Quantos pais separados dos filhos, quantas mães, quantos filhos. Nós vivemos em uma época, meus irmãos, onde é perceptível a ausência de amor entre filhos e pais. Alguns anos atrás, eu estava vendo uma reportagem na região da Cracolândia. E o repórter que comandava esta reportagem entrevistava algumas pessoas que passavam na região da Cracolândia, da antiga Cracolândia. E entre tantas pessoas entrevistadas, uma me chamou a atenção, de uma moça, uma jovem, médica, que havia deixado sua mãe, seu pai, sua casa, para viver na Cracolândia. Uma médica. E há anos vivia naquele contexto que vocês conhecem muito bem, pelas reportagens, pelos noticiários, de desgraça, de miséria, de dor, de angústia, de escravidão. Meus irmãos, o diabo tem um propósito: separar pais de filhos, filhos de pais. A gente vê nos noticiários assassinatos de pais provocados por filhos e de filhos provocados por pais. Esse homem vivia distante dos seus entes queridos. A desgraça espiritual tem o poder de obscurecer os sentimentos relacionados aos nossos entes queridos. A desgraça espiritual, a ausência da graça de Deus na vida das pessoas de Jesus, tem o poder de gerar no coração insensibilidade. Insensibilidade. Do pai para com o filho, em vendo o filho passando por um momento difícil. A segunda consequência que a desgraça espiritual provoca na vida desse homem foi a destruição da vida social. A primeira consequência foi a separação da família. A segunda consequência foi da destruição da vida social. Verso 13:4 diz que este vivia nos sepulcros. Verso 4 diz que ele vivia em cadeias, de cadeia em cadeia. A vida social desse homem foi
danificada, foi afetada. Ele vivia nos sepulcros, ele vivia nas prisões, ele vivia isolado, longe das pessoas. A desgraça espiritual tem o poder de fazer com que pessoas passem a viver de maneira, socialmente falando, isolada. Quantas pessoas marginalizadas, quantas pessoas vivendo nas cracolândias da existência, quantas pessoas vivendo à margem da sociedade. Sabem por quê, meus irmãos? Porque falta a graça especial de Deus, isto é, Jesus. A desgraça espiritual tem o poder de cegar as pessoas, tem o poder de insensibilizar as pessoas, de fazer com que elas não venham entender que é necessário vivermos em comunidade, em sociedade. Esse homem não tinha vida social. Ele vivia nos sepulcros, ele vivia nos cemitérios, ele vivia de cadeia em cadeia. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem uma vida socialmente falando deplorável, desgraçada, miserável? Pessoas que vivem no mundo do tráfico. Pessoas que vivem cometendo crimes e mais crimes e mais crimes, que não têm vida social. Nós vivemos em uma sociedade marcada pela desgraça no que diz respeito ao convívio social. As pessoas vivem para elas mesmas. Não há preocupação com o outro. Alguém já disse que não existe mais sociedade, o que existe é moeda. O que existe é dinheiro, é a necessidade de se ter e se ter cada vez mais coisas. E as pessoas estão ficando em segundo plano. Meus irmãos e minhas irmãs, esse homem vivia uma vida miserável socialmente falando, ele não tinha vida social. Essa foi a segunda consequência que a desgraça espiritual provocou nesse homem. A terceira consequência foi da destruição da sanidade mental. Versos 4 e 5 e 15. Diz os versos 4 e 5 que esse homem vivia de cadeia em cadeia, vivia gritando de dia e de noite, pelos sepulcros, pelas ruas. O diabo ou os demônios afetou a sua sanidade mental, vivia de maneira insana, psiquicamente, de maneira insana, perturbado psicologicamente, perturbado cognitivamente. Havia um desequilíbrio psíquico. Ele vivia gritando de dia e de noite, é o que destaca aí os versos mencionados. Demônios têm o poder de causar desequilíbrios psíquicos, psicológicos, de causar problemas psicológicos, psíquicos. Quantas pessoas atormentadas psicologicamente, quantas pessoas atormentadas emocionalmente. Os consultórios psiquiátricos de psicanalistas, de psicólogos, hoje andam cheios. As pessoas estão vivendo psicologicamente de maneira doentia. Transtornos psíquicos, doenças e mais doenças que muitas vezes têm um pé em um problema espiritual. Na verdade, a gente sabe que toda doença tem a ver com a queda de Adão. Eu sei que nem todo problema psíquico, psicológico, tem a ver com possessão demoníaca, isso é fato. Mas às vezes o que se é visto
ou tido como doença, tem a ver com um espírito maligno, com a perturbação demoníaca. Esse é um caso emblemático apresentado no Novo Testamento. E quantos casos e casos de pessoas que vivem psicologicamente perturbadas, que ouvem vozes e que veem vultos, e às vezes a gente acha que o problema é pura e simplesmente psicológico e não tem a ver com a questão espiritual, mas muitas vezes tem a ver com a questão espiritual. Vocês sabem que João, no Apocalipse, se não me engano, no capítulo 9, diz que nos últimos tempos Deus haveria de usar demônios para perturbar psicologicamente os homens. A gente vive em uma sociedade doente psicologicamente, adoecida, mentalmente, transtornada mentalmente. Quanta insanidade, quanto desequilíbrio psicológico, psíquico. Isso porque, meus irmãos, falta Cristo, falta a graça de Deus, a graça especial. O homem sem Deus é direcionado, é montado, é maestrado por Satanás, e todos esses problemas, separação da família, destruição da vida social e afetamento da saúde mental, tem a ver com a queda do homem, com o afastamento do homem em Adão de Deus. É óbvio que existem problemas que precisam ser tratados quimicamente. O problema é de ordem física e precisa ser tratado. Mas nós não podemos negar a força dos demônios, a atuação dos demônios, a ingerência dos demônios. Os demônios usam pessoas, os demônios fazem uso de pessoas com a finalidade de agirem de acordo com seus projetos, de acordo com seus propósitos. Nós temos o caso de Jó, e nós sabemos que no caso de Jó, depois de Deus ter permitido, Satanás usou os caldeus e os sabeus contra a vida de Jó. O diabo usa, o diabo perturba, o diabo é assassino, o diabo é destruidor, e ele age, e ele atua, separando pais de filhos, mães de filhos, acabando com a vida social das pessoas e destruindo a sanidade, a saúde mental das pessoas. Quarta consequência que a desgraça espiritual provocou na vida desse homem foi o alvejamento da saúde física. Diz o verso 5 que este vivia se cortando, se ferindo, se autoflagelando. É o que destaca aí o verso 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Estava vivendo distante dos seus entes queridos, não tinha mais vida social. Estava psicologicamente perturbado, estava se cortando, se ferindo fisicamente. O diabo, não contente com a separação deste da sua família, não contente com o isolamento social deste, não contente com o problema psicológico causado na vida deste pelo próprio Satanás, agora o diabo alveja a sua própria saúde desse homem. Meus irmãos, eu conheço casos de adolescentes, de jovens que vivem se cortando, e muitas vezes é um problema de ordem psicológica, pura e simplesmente, mas nós não podemos nos esquecer que o diabo atua, que o diabo age, e que o diabo muitas vezes está por detrás de tudo, fazendo com que circunstâncias venham ser gestadas, para que pessoas venham a ser traumatizadas e passem a viver
desta forma. Conheço um caso de um adolescente que começou a se cortar aos 13 anos de idade. Cortava os braços, as pernas. O pai desse, um homem muito conhecido nas redes sociais, já tinha tido no passado um envolvimento com o satanismo. E vivia um drama com relação a esse seu filho, que depois de alguns anos deu cabo à própria vida, se matou. Nós não podemos nos esquecer, enquanto igreja do Senhor, que o diabo existe, que o diabo age, que existem muitos adolescentes, que existem muitos jovens, que existem muitos adultos se ferindo, se machucando. E às vezes não é recorrendo a uma faca ou a um caco de vidro para se ferir, mas recorrendo ao crack, à cocaína, à bebida, vivendo uma vida de bar em bar, uma vida boêmia, voltada a drogas, a entorpecentes, de autodestruição. Nós vivemos, infelizmente, meus irmãos, em uma época onde as pessoas vivem, infelizmente, se autodestruindo, em nome do prazer, em nome da satisfação pessoal, em nome das delícias. Quantos jovens, a exemplo dessa médica que eu acabei de mencionar, vivendo na Cracolândia, se definhando, não comendo, vivendo em função do crack, vivendo em função do tráfico, vivendo em função da bandidagem, vivendo em função do roubo, sem vida social, psicologicamente afetados, separados dos seus entes queridos e fisicamente destruídos. Isso tem a ver com a desgraça espiritual, isso tem a ver com a ausência do Evangelho, isso tem a ver com a ausência de Jesus, e por isso que nós, enquanto servos de Deus, precisamos falar de Jesus. Mas é certo que a vida deste homem não se restringiu a essas consequências provocadas pela desgraça espiritual, porque houve uma mudança com a chegada da graça especial de Deus, isto é, com a chegada de Jesus em sua vida. Tudo mudou. A transformação aconteceu, porque a graça especial de Deus, isto é, Jesus, estacionou na vida deste homem, provocando uma mudança abrupta, radical. Onde Jesus chega, mudanças ocorrem. Onde Jesus chega, transformações acontecem. Jesus muda realidades, Jesus muda vidas, Jesus arranca pessoas de uma existencialidade restringida a sepulcros, a tumbas, a cemitérios. Jesus arranca pessoas das cracolândias da existência. Jesus arranca pessoas de bares, da boemia, da prostituição, da autodestruição, porque onde Jesus estaciona, mudanças abruptas ocorrem. Considerando isto, eu penso que precisamos destacar alguns pontos. A saber, primeiro ponto, Jesus, a graça materializada de Deus, chega sem ser convidado. É o que destaca o verso 1. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Jesus, de acordo com o contexto anterior, deixou uma multidão, atravessou o rio para encontrar com esse homem. Esse homem não mandou a cartinha, ele não mandou o convite, não foi alguém até Jesus, onde Jesus estava, dizer: ei, Jesus, existe um homem
do outro lado do rio, que precisa do Senhor. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Não, Jesus foi sem ser convidado. A graça de Deus que me alcançou, que te alcançou, me alcançou e te alcançou, pela vontade única e soberana de Deus. Jesus não precisa ser convidado. Por isso que nós dizemos que a salvação é por meio da graça de Deus. Nada é sobre mim, nada é sobre você, é tudo sobre Cristo. Tem a ver com a misericórdia, com a bondade de Deus. A mudança que ocorreu em sua vida, a transformação que ocorreu em sua vida, tem a ver com a graça de Deus. Jesus chegou em sua vida sem ser convidado. Ele simplesmente chegou. Atravessou o mar, uma tempestade, um mar bravio, simplesmente para mudar a vida desse homem. Jesus, a graça fisicalizada de Deus, se preocupa com todos que são de Deus. Não importa a tempestade, não importa a situação, portanto, que este ou esta serva de Deus esteja vivendo. Nós não fazemos as coisas de Deus para nos tornarmos filhos de Deus. Nós fazemos as coisas de Deus porque já somos filhos de Deus. Jesus nos convidou, Jesus nos chamou e chegou sem ser convidado. Você é filho, você é filha de Deus. Você precisa se comportar como filho e como filha de Deus. Às vezes nós nos comportamos como pessoas que precisam se tornar. Errado, nós já somos. Jesus vai ao encontro dos seus. Ele chega sem ser convidado. É graça. Libertando esse homem da desgraça. É a graça expurgando da vida desse homem a desgraça. É a graça quebrando as cadeias da desgraça. É a graça desatando os nós da desgraça, envolvendo essa vida desse homem. Jesus chega com o propósito de não destruir as prisões físicas que este destruía, mas com o propósito de destruir a prisão espiritual que esse não conseguia livrar-se dela com base em si mesmo. Por isso Jesus precisou atravessar o mar. Jesus chega sem ser convidado. Segundo, Jesus, a graça de Deus materializada, não faz acepção de espaços geográficos. Primeiro, Jesus chega sem ser convidado. Esse homem estava no coração de Jesus. Esse homem, de acordo com a nossa teologia reformada, já havia sido escolhido por Deus antes da fundação do mundo. E por isso que no tempo e no espaço, Jesus foi ao seu encontro. Porque Deus vai ao encontro das ovelhas perdidas, que são suas. Segundo, Jesus, a graça de Deus materializada, não faz acepção de espaços geográficos. Versos de 11 a 14. Marcos faz questão de dizer que nessa região havia porcos. Comerciantes de porcos. Uma terra onde os judeus não pisavam. Uma terra onde os judeus não ousavam pisar. Vista pelos judeus como imunda, pela razão da habitação dos porcos. Uma terra pagã. Uma terra sem religião. Uma terra sem comprometimento com a religião. Jesus foi. A graça de Deus que é e pisou nessa terra. O Evangelho, que é Jesus, não faz acepção de espaços geográficos.
Ele vai até a Cracolândia, ele vai até as favelas, ele vai até as regiões geograficamente falando perigosas, marginalizadas. Jesus não faz acepção de espaços geográficos, por isso que nós que somos de Jesus, devemos falar de Jesus em todas as ambiências geográficas existentes na face da terra, onde há gente, onde há pessoas habitando com porcos ou sem porcos, com religião ou sem religião, da religião ou sem nenhuma religião. O evangelho precisa ir, o evangelho precisa chegar, o evangelho precisa ser apresentado, porque o evangelho não faz acepção de espaços geográficos. Nós fazemos. Às vezes nós somos mais parecidos com judeus do que com Jesus. A igreja precisa pisar em qualquer terra, ou em toda a terra. Terceiro ponto. Jesus, a graça de Deus materializada, não faz acepção de pessoas. Primeiro, Jesus chega sem ser convidado. Segundo, Jesus pisa numa terra improvável. Ou seja, de acordo com a mentalidade judaica. Terceiro, Jesus não faz acepção de pessoas. Versos de 3 ao 20. Jesus deixa a multidão, atravessa o mar para ir ao encontro de um único homem. Um homem que as pessoas fugiam desse. Um homem que causava medo, que causava pavor, que causava espanto. Pela descrição de Marcos, eu fico pensando nas pessoas que viviam nessa região, que tinham consciência da existência desse homem e do que esse homem fazia, vivendo trancadas em suas casas, em suas residências, porque temiam, em algum momento, ao saírem de casa, encontrarem-se com esse homem. Mas Jesus vai até essa terra com o único propósito de encontrar com a pessoa que muitos não desejavam encontrar. Sabem por quê? Porque Jesus é a graça de Deus materializada, fisicalizada. Jesus não faz acepção de pessoas. Quantos gesarenos nós conhecemos? Quantas pessoas que vivem isoladas, socialmente, separadas dos seus entes queridos, com perturbações psíquicas, que se machucam, que se ferem fisicamente, que precisam do evangelho. E nós estamos vendo, mas ficamos de braços cruzados e de boca fechada. Jesus vai até lá, Jesus entra na Cracolândia, Jesus entra no cemitério da existência desse homem. Jesus fere o tecido da existencialidade desgraçada desse indivíduo com o intuito de provocar a mudança que este tanto necessitava. Porque Jesus não faz exceção de pessoas, nós fazemos. Nós somos preconceituosos. Nós somos, infelizmente. E por isso que nós temos que olhar para Jesus, para aprendermos com Jesus. Jesus atravessou o mar, enfrentou uma tempestade, estava cansado, de acordo com o contexto anterior, mas foi ao encontro desse homem. Um encontro indesejável por muitos, mas desejado por Deus, porque Deus não vê como nós vemos. Nós estamos presos às circunstâncias. Deus enxerga as pessoas em Cristo. Em Cristo. Quem sabe o vizinho que te perturba, ou o primo, ou a prima, ou o tio, ou a tia, que você quer distância desse ou dessa, seja o seu gesareno. Você precisa ir ao encontro desse. Você precisa falar de Jesus. Você precisa apresentar o Evangelho. Quarto ponto.
Jesus, a graça de Deus materializada, transforma pessoas. Verso 15. Indo ter Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Assentado, vestido e em perfeito juízo, totalmente transformado. Um homem que estava sendo habitado por 6.000 demônios. Marcos faz referência à legião romana militar, composta por 6.000 soldados. 6.000 demônios habitavam esse homem. Nas entrelinhas, quer dizer, nos Marcos. E quando este encontra com Jesus, Jesus o transforma. E a descrição aí do verso 15 é de que este foi totalmente transformado. Um homem que andava nu, talvez, pelos sepulcros, pelos cemitérios, à margem da sociedade, agora está sentado, vestido. Um homem que vivia gritando de dia e de noite, agora está sentado em perfeito juízo, equilibradíssimo. Saúde mental restabelecida, restauração da condição social, não se cortava mais, estava vestido, aquela realidade de cemitério, aquela realidade de viver ao lado dos mortos, aquela realidade de viver nos sepulcros, de tumba a tumba, de uma existência desgraçada, havia sido expurgada, havia sido arrancada da vida desse homem. Jesus transforma pessoas. Talvez a pessoa que você quer ver tanto mudada, mas você não acredita mais em uma transformação. Precisa encontrar-se com Jesus, e é no tempo de Deus, é no momento de Deus, é de acordo com a agenda cronológica de Deus, historicamente falando, pensando no tempo e no espaço, onde as coisas acontecem de acordo com o que Deus decretou. Atravessar o mar e chegar e estacionar na vida desse ou dessa que precisa de Jesus. Jesus, a graça de Deus materializada, transforma pessoas. Quinto ponto. Jesus, a graça de Deus materializada, restaura pessoas. Não só transforma, restaura. Vejam que a vida desse homem foi totalmente mudada, totalmente transformada. Os versos 19 e 20. Desculpa aí. Som. Então notem, irmãos, que a mudança ocorre, a transformação. Jesus transforma, muda, restaura a vida desse homem. Eu finalizo essa mensagem ressaltando, meus irmãos e minhas irmãs, que não há perdido que não possa ser mudado, que não possa ser transformado. O Evangelho tem o poder de transformar, de mudar pessoas, vidas. Olhem para a vida desse homem. O Evangelho mudou, o Evangelho transformou.
E o Evangelho provocou algumas coisas extraordinárias na vida desse homem, de acordo com os versos de 21 a 24. Aliás, de acordo com os versos de 17 a 20, Jesus diz no verso 19, vai para a tua casa, volte para os seus. Diz o texto, a partir de então, que esse homem sentiu um desejo de estar com Jesus, de viver mais perto de Jesus, de andar com Jesus. Jesus diz, não, volte para os seus. Há pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho por meio da sua vida. Diz o texto aí, no versículo 29, que esse homem começou a proclamar, no versículo 20, melhor dizendo, que esse homem começou a proclamar o Evangelho na região de Decápolis, uma região formada por 10 cidades. Houve a mudança, houve a restauração, e houve também na vida deste homem um desejo enorme de falar do Evangelho, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de voltar para a sua casa. O Evangelho, ele restabelece, ele muda, e ele causa na vida dos alcançados pelo Evangelho a necessidade de falar do Evangelho. Esse homem que vivia nos sepulcros, que vivia isolado, que vivia à margem da sociedade, agora vai de cidade em cidade, cerca de 10 cidades, com o único propósito, falar de Jesus. Um homem que vivia gritando de noite e de dia, de maneira desequilibrada, psicologicamente falando, agora de juízo recobrado, de juízo perfeito, ele sai seguindo a ordem de Jesus, com o propósito de falar de Jesus. O Evangelho transforma, o Evangelho restaura, e por conseguinte o Evangelho causa uma necessidade nos que são alcançados pelo Evangelho, de falar mais e mais do Evangelho. Em todo caso, envolvendo transformação de pessoas por Jesus, pelo Evangelho, apresentado no Novo Testamento, há a seguinte informação: este ou esta saiu para falar do Evangelho. Ninguém que foi alcançado pelo Evangelho, ninguém que foi transformado por Jesus, vive uma vida no Evangelho estacionada, estagnada. É o indivíduo que entra na padaria e fala, é o indivíduo que entra no mercado e fala, é o indivíduo que tem a necessidade de falar de Jesus para o vizinho, para a vizinha, é o indivíduo que tem a necessidade de apresentar Jesus como este homem ficou. Eu quero estar próximo, e Jesus diz, vai, tem muita gente que precisa ouvir acerca do que eu fiz na sua vida, tem muita gente que precisa ouvir acerca do seu testemunho, e através disso eu, por meio do meu Espírito, em outras palavras, está dizendo Jesus, vou transformar a vida de muitos. Os gesarenos, que vivem em sepulcros, que vivem à margem da sociedade, quando encontram com o Evangelho, se tornam missionários, se tornam bocas do Evangelho, arautos, mensageiros do Evangelho. Houve a mudança, houve a transformação, houve a restauração, e houve a necessidade de falar de Jesus, de contar sua história, de testemunhar acerca do que Jesus havia feito em sua vida. Que coisa bonita, grande milagre, milagre extraordinário. Deus faz isto, Deus age e continua tirando os gesarenos de uma existência desgraçada, de uma vida desgraçada, porque a graça de Deus continua atuando, transformando vidas. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos pelo privilégio que temos de termos sido alcançados pelo Evangelho. A graça que é Jesus nos liberta da desgraça. A graça que é Jesus nos liberta de uma vida desgraçada, miserável, sofrível, esculhambada, de Cracolândia a Cracolândia, de bar a bar,
de roubo a roubo, de homicídio a homicídio, de prostituição a prostituição, de imoralidades a imoralidades. A graça que é Jesus liberta as pessoas das cadeias da perversidade. Essa graça nos alcançou, essa graça nos libertou. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Eu quero convidar